Pessoal que entrou a semana passada, né, na live, eu propus um desafio, que a semana passada a gente falou sobre o açúcar. E aí eu propus um desafio de reduzir, né, o açúcar durante essa semana, né, semana que vem. E aí para falar como que se sentiu com isso. Só que aí, né, falar sobre isso perto de um feriado de Páscoa, complicado. Foi bom que já iniciou, né, o pontapé aí inicial de mudar essa questão da alimentação, de reduzir o açúcar, de não ficar usando também, trocar o açúcar por adoçante achando que pode resolver alguma coisa. Estou falando em relação trocas quanto caloria ou quanto perda de peso, nessa questão, porque adoçante para diabéticos, né? E ainda tem adoçante específico para o caso. Agora, para quem quer apenas ter uma alimentação melhor ou perder peso, o adoçante não vai resolver, né? O certo seria a redução mesmo dessa questão do açúcar, que o consumo de açúcar hoje está muito elevado. Só para falar um pouquinho do que a gente propôs a semana passada, para chegar na parte do feriado aí. Aí no feriado, né, de Páscoa, onde a galera já aproveita para fazer aquela lambança na alimentação, a gente sempre tem o aval, né, assim de, mas é feriado de Páscoa, né, vou chutar o balde só no feriado. Só que feriados como o da Páscoa, né, ou datas como Natal também, sempre tem essa questão da fartura de alimentos, e normalmente alimentos mais... É uma alimentação mais calórica, entre aspas, né? Mas assim, sempre sobra, vamos dizer assim, né? Igual o chocolate sempre sobra, ninguém come só no domingo, vai comendo a semana inteira. E é nessa parte que eu queria entrar hoje. Quando a gente comete esses abusos, que na verdade não precisa nem de um feriado para poder cometer esses abusos, né? Que às vezes até no final de semana já acontece esses abusos, né? Não, mas eu já faço minha alimentação regradinha a semana inteira, então no final de semana eu chuto o balde mesmo. E aí que tá, né, essa questão, o que seria essa alimentação regradinha durante a semana e chutar o balde no final de semana, ou até mesmo dar essa desculpa do feriado e dar uma vacilada na semana inteira já, né, com a alimentação. Falando sobre essa parte desse abuso na alimentação, eu queria ver se vocês, no caso, né, eu vejo muita gente, isso também acontece comigo, quando dá uma abusada em algumas coisas que na alimentação, quanto muito açúcar ou muita gordura, ou quando come, por exemplo, X-bacon muito tarde da noite, ou rodízio de pizza, rodízio de sushi, churrasco, sei lá. Quando comete esses abusos, ou até mesmo com muito doce, né? Se sentem meio que no outro dia, assim, parece que tá de ressaca. O corpo, né, fica meio funcionando meio mal, assim, meio cansado, às vezes meio preguiçoso mesmo, sobrecarregado, assim, ou não dorme direito. Normalmente várias pessoas têm, né, essa coisa de quando abusa ou tem uma má alimentação, se sente assim no dia a dia, né, com esse cansaço, essa preguiça, dor de cabeça, inchaço. Essa época agora, depois desse feriado de Páscoa, certeza que tem bastante gente retendo líquido aí, com bastante inchaço, né, que é natural, quando foge um pouco da regra aí. E aí eu queria falar um pouquinho, na verdade, hoje, sobre esses dois pontos. Sobre essa questão de cometer esses abusos, no sentido de que, mas eu me acabo na academia a semana inteira, ou se não falar, poxa vida, eu como regrada a semana inteira, mas
eu preciso ter um dia que eu tenha que me acabar e eu como o que eu quiser e tal. Tentar mudar um pouco esse pensamento, porque na verdade a gente tem que ter um equilíbrio na alimentação e não precisa ter um dia específico para ter esse abuso, né, de eu vou comer até passar mal. Esse comer assim até passar mal, de gula, isso que faz mal. Se a gente ter um equilíbrio na alimentação e saber que a gente pode consumir determinadas coisas que não estão ali na nossa dieta, né? Assim, coisas que não são ricas em nutrientes, são pobres em nutrientes, mas se a gente consumir numa quantidade menor e às vezes, não vai ter problema. A gente não precisa fazer isso de pegar um dia e chutar o balde, né? Não tem um dia certo para fazer isso, não precisa ser no final de semana, não precisa usar, não vou falar desculpa, mas usar esse, uma Páscoa para poder falar que, nossa, eu vou me acabar de comer e tal. Não precisa, né? É só a gente ter equilíbrio, a gente conseguir ter uma alimentação equilibrada e consistente e ter constância nessa alimentação, que quando tiver esses dias assim que sai um pouco da regra, isso não vai te prejudicar. A tia Cleusa está falando aí da dor de cabeça, quando, né, essa questão de quando come as coisas que não tá... Quando chuta o balde tem essa dor de cabeça, né? Por quê, né? Por que tem esses sintomas, né? Da fadiga, do cansaço, da dor de cabeça, o corpo parece que não está rendendo. Às vezes até a questão de concentração, não tem uma concentração legal, assim. Porque, né, o nosso corpo está acostumado a trabalhar num ritmo e de repente você sobrecarrega ele com determinadas coisas, ele sente, né? E normalmente quando uma pessoa ela tá de ressaca assim de bebida, vou falar comparativo, o que normalmente ela precisa, né? Muita gente fala, mas não faz, né? O que normalmente ela precisa? No outro dia ela acorda, precisa de água, né? A hidratação é muito importante nessa fase de abusos que a gente comete. Claro que falar de hidratação ela é um assunto bem extenso, bem amplo e não é para abusar como desculpa de assim, eu abusei, então eu vou abusar todo dia, que aí é só aumentar a quantidade de água que eu tomo no meu dia, que tá tudo certo. Não, mas uma estratégia para quando ter esses abusos na alimentação, quando consome muito doce, que tem que ser esporadicamente, né, de vez em quando só, aumentar o consumo de água, né? A hidratação para o nosso corpo ela é importantíssima, né? 60% aí do nosso corpo, 60, 70% do nosso corpo é água. Nosso corpo precisa muito de água para a gente viver bem, para ele funcionar bem. Então, não tem uma regra da quantidade de água que a gente tem que tomar no dia, né? O que tem que ser feito é um cálculo para cada pessoa. E como que é esse cálculo, né? A gente faz aí de 30 a 50 ml de água por quilo. Então vai lá, pega o seu peso, vezes 30 e vê quanto que dá, que é a quantidade de água que tem que tomar ao longo do dia. Para quem não tem o costume de tomar água, é importante, né, ter alguma coisa que te lembre de tomar água, né? Ou põe a garrafinha perto no trabalho ali, põe a garrafinha perto, põe o celular para despertar, apitar a cada meia hora, a cada uma hora, para poder se hidratar. Porque muitas pessoas elas sentem sede, porque a sede ela já é um mecanismo mesmo que o nosso corpo está avisando que ele está precisando de água. E eu não preciso sentir sede, chegar a esse ponto de sentir sede para tomar água. Na verdade, eu tenho que tomar água antes de chegar nesse nível, né? Então, essa parte desse mecanismo da água tem que ser um hábito mesmo, assim, de tomar água sem sede. Eu não preciso de ter sede para lembrar que eu tenho que tomar água. E muitas vezes as pessoas elas confundem, né? Elas sentem sede e elas não tomam água. O último recurso dela é a água, na verdade. Sente sede, vai tomar outro líquido. Toma suco,
né? Toma refrigerante, toma chá, toma café, né? Outras coisas em vez de água. Mas a água tem que ser ela que tem que estar em maior quantidade do nosso dia. Então, para quem tem muita dificuldade de tomar água, tem que começar, né, andar com uma garrafinha, pôr o celular para despertar aí, com um lembrete de água, porque muitas coisas acontecem no nosso corpo proveniente da desidratação mesmo. Então, assim, muita gente sente muita dor de cabeça, é muito distraído, o intestino fica preguiçoso e às vezes é uma questão de hidratação. Né? E como que a gente sabe? Nosso corpo ele diz muito, né? Nossa pele fica ressecada, a língua fica pegajosa, ela fica esbranquiçada, falta saliva, né? Então, assim, isso é um sinal de desidratação. Então, precisa cada vez mais aumentar essa quantidade de água. Então, assim, para quem tem dificuldade, tem que aumentar essa quantidade de água, nem assim, de hidratação. Então, uma outra dica que é legal é colocar as frutas também que são ricas em água, né? Melão, abacaxi, laranja, melancia, mas isso em porções, né, pequenas no dia, né? Uma porção de fruta, duas, né, nesse sentido. Não é para substituir a água pela fruta, mas para quem tem dificuldade, já começar então de manhã ter uma porção de fruta com alto teor de hidratação, né, que seria, por exemplo, um melão, uma laranja, nesse sentido, para iniciar, dar esse primeiro passo. Mas ter a consciência que tem que tomar água, porque 60%, 70% do nosso corpo é de água. Então ela é importante para transporte de nutrientes no nosso corpo. Ela é importante para eliminar as toxinas. Então, assim, a água ela faz parte do detox, né? Muita gente fala assim, um suco detox, né? Vamos fazer um detox. A água, ela é ótima para o detox. É uma das coisas principais para fazer um detox no nosso corpo, né? O nosso corpo, ele já se encarrega de fazer esse detox, né? O nosso fígado, nosso organismo, né, ele já tem esse potencial de fazer. Então, para potencializar esse detox do nosso corpo, a água. Uma coisa simples, né? Mas quando é fácil, ninguém acredita. As pessoas, às vezes, a gente tem a impressão de que, na verdade, as pessoas querem uma coisa complicada que elas não consigam fazer, que aí elas falam, mas isso é muito difícil, eu não consigo fazer e tal. Então, assim, dicas simples que podem ter grandes resultados, grandes modificações na vida. E a água, não adianta nada uma pessoa, não é que não adianta, mas assim, às vezes a pessoa está com um plano alimentar bem legal, redondinho, ela consegue consumir a quantidade de fruta, de verdura, de legumes no dia, arroz, feijão, carne e tal, mas ela não toma água. Os resultados não vão ser tão bons quanto, né? Vai ter resultado, claro, mas precisa da água, principalmente quando se fala dessa questão do intestino mesmo, né? Muita gente tem aí problema com o intestino preso, o intestino não funciona direito. Mas eu como mamão de manhã, eu como laranja com bagaço, mas não resolve, não tá adiantando. Toma água? Não consigo tomar muita água. Aí tá o problema, né? Então, hidratação tem que estar em dia, né? Então, assim, se você não toma água, sobrecarrega várias partes do corpo, né? Não só o rim, mas atrapalha o rim, atrapalha o funcionamento do fígado, atrapalha nessa questão da glicemia, né? A água ela vai equilibrar a temperatura do nosso corpo, né? Então, a gente também precisa, até mesmo essa questão de controle de infecção, né? Se não toma água, a gente não consegue eliminar toxinas e aí acaba proliferando mais coisas ruins no nosso corpo e a gente não dá conta. Então, a gente podia aí unir o que a gente falou semana passada, na redução de açúcar, né? E acrescentar essa questão da água. Então, o cálculo
de 30 ml por quilo de peso, e quando sente essa ressaca aí, quando abusa da alimentação, sente essa ressaquinha brava aí, aumentar o consumo de água, aí vai lá para perto dos 50 ml por quilo de peso. Então, nos dias que tiverem aí esses abusos, ao invés de 30 ml por quilo de peso, né, tomar 50 ml por quilo. E aí vai ver que vai fazer bastante xixi? Vai, mas é bom que já elimina também um monte de coisinha ruim do nosso corpo, né? Põe o corpo para trabalhar de forma melhor. Aí vocês vão ver que isso vai melhorar bastante essa questão também de inchaço no corpo, dor de cabeça, ajuda muito. E aí, voltando ao assunto que a gente fala dos abusos, que às vezes a gente dá essa desculpa de que, não, mas feriado pode, não, final de semana pode. Tomar cuidado com esse pensamento, na verdade, né? De que tudo tá liberado, eu já faço. Então, a gente não pode ser muito, como é que eu posso dizer? Não é 8 e 80 também, né? Assim, não pode ser aquela pessoa extremamente come tudo saudável, não sai, né, da linha lá, aí de repente regaça e come tudo que não deve. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, se conectar, né, com você, com aquilo que você está comendo, é importante para isso, para você ter consciência de que o seu corpo precisa de daquele determinado alimento, daquele determinado produto alimentício que seja, para saber a quantidade que você come, que vai comer, porque às vezes a gente tem aquele comer emocional, né, um comer compulsivo muitas vezes, porque vocês acham que se for comer, sei lá, o chocolatinho aí, né, o que sobrou da Páscoa, todo dia, um pedaço de chocolate, todo dia, isso, né, nessa semana, vamos dizer, vai ter um prejuízo enorme, assim? Não vai, mas se eu consumir isso, pegar isso e consumir, levar para sempre aí, consumir, passou essa semana, eu já vou lá, como a semana que vem eu já sinto falta, né? Porque eu acostumei, com essas coisas a gente acostuma rápido. Aí eu não fico sem o meu docinho depois do almoço. E aí eu como uma caixa de chocolate inteira. Aí acaba a caixa de chocolate, eu vou abrir uma lata de leite condensado. Porque isso acontece muito, das pessoas ficarem viciadas, né? Nesse paladar, nessa questão desses hábitos mesmo do doce. Então, ter consciência mesmo do consumo das coisas, né? Porque se a gente faz esse balanço mesmo no nosso corpo, né, da nossa alimentação, a gente não precisa ter aquele dia que eu vou chutar o balde e vou comer tudo que eu ver pela frente. Eu posso comer em uma refeição aí no dia, uma coisinha que não está prescrito na minha rotina ali, na dieta, né, na minha alimentação. E tudo bem, né, porque também não adianta chutar o balde, comer tudo que não deve, ou, né, comer em excesso aquilo que você acha que não deveria e depois ficar se culpando, que é muito comum. A gente vê que as pessoas depois se culpam, comem e depois se culpam. Putz, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria comer tudo isso que eu comi, né? Então, ter essa consciência, ter um pouco mais de equilíbrio, ter equilíbrio. A nossa alimentação, ela pode ser muito variada. E de vez em quando pode ter, sim, um deslize, mas a gente tem que saber para onde voltar, né? Tem que saber qual que é a base dessa alimentação, qual que é a base do meu dia, né? Por quê? Para não ficar nessas ondas de eu tô indo bem, eu como bem, eu tô comendo saudável, equilibrado, e aí
Você descamba lá e vai lá para baixo. Daqui a pouco, para voltar de novo a se alimentar de forma correta, entre aspas, não, de ter um equilíbrio nessa alimentação, é difícil para voltar, mas sempre é possível, né? Porque a gente não tem uma alimentação, vamos dizer assim, a gente não pode julgar um alimento como 100% ruim e outro 100% bom, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Nossa alimentação, ela tem que ser muito variada. Claro que a base da alimentação, ela tem que ser de mais alimentos naturais, né? A nossa base tem que ser alimentos mais naturais, ter uma boa hidratação, um bom consumo de fibras, né? E menos industrializados possível. Então, assim, para aquelas pessoas que já consomem muito, né? Muito industrializado, consomem alimentos com pouco nutriente, tem essa questão de se sentir mais cansado, mais fadigado, né? Já virou um hábito para ele. Então é essa questão, de quando você tem uma alimentação mais equilibrada e quando você sai dessa rotina, se você não voltar logo para a rotina da alimentação equilibrada, a tendência é você ir deixando isso escapar e vai ficando longe dessa alimentação mais equilibrada, mais natural, e indo para esse caminho que quanto mais tarde, né, quanto mais tempo você deixar passar para voltar para essa alimentação mais equilibrada, mais difícil vai ficando, né? Então, o que a gente tem que ter em mente aí? O equilíbrio na alimentação, né? E quando acontece essas datas assim que a gente sabe que abusa um pouco mais, melhorar bem a hidratação, né? Consumir mais água para poder ajudar a eliminar logo toda essa coisa do nosso corpo, certo? E a gente nunca vai estar 100% assim, feliz, assim, no sentido de que, não, eu estou bem satisfeito com a minha alimentação, eu estou bem satisfeito com os resultados, porque é muito difícil ter alguém que esteja 100% em paz com isso. Mas também não se cobrar tanto, nesse sentido de que abusou no final de semana, abusou, né, nesses feriados, e aí fica, poxa vida, agora vou ter que me restringir de tudo e, né, fica se culpando. Não precisa disso, mas precisa ter consciência mesmo de que essa alimentação ela tem que ter equilíbrio, certo? Tá dando para entender, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria também que vocês depois sugerissem outros temas, outras coisas. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre essa passagem do feriado e a importância da água nesse momento, porque é uma coisa que eu vejo que faz diferença até comigo. Quando eu dou uma abusada, no outro dia eu capricho na hidratação e sinto bastante melhora, tá? E para quem não conseguiu ficar até o final ou não conseguiu assistir hoje mesmo, fica gravado aqui no grupo. Então aí, se tiver alguma dúvida também depois, vai deixando nos comentários ou escreve pra gente no grupo que a gente vai tirando essas dúvidas. Então, olha só, o primeiro, vamos dizer assim, a melhor ajuda para detoxicar nosso corpo aí, né, para fazer um detox no nosso corpo, é a água, né? Então, capricha na água, gente. Hoje foi um pouquinho mais simples, mas eu queria somar com vocês aí os desafios dessa semana. Quem tá aqui hoje, fazer o cálculo para você mesmo, vocês não precisam nem colocar aí no comentário, mas o cálculo da quantidade de água que vocês precisam e começar a implantar isso amanhã já, tá? E além dessa questão da água, reduzir o açúcar, né? Porque para melhorar mesmo a condição do nosso corpo, a questão da imunidade, essas duas
coisas assim, juntas vão ajudar bastante. Tanto a redução do açúcar, porque hoje em dia as pessoas consomem muito açúcar, quanto a hidratação, certo? Quantidade de água, calcular para ver como isso já faz diferença. Essas duas coisinhas, né, básicas da redução do açúcar, né, e ler os rótulos dos alimentos para saber quanto de açúcar, quanto de gordura tem nesse alimento, isso, e somado com a quantidade de água que a gente toma no dia, a gente já tem grandes resultados. Tanto resultado na imunidade, quanto na diminuição de infecção, de inflamação, quanto na hidratação da pele, né, quanto na concentração, emagrecimento, né, porque acaba ajudando também, porque a gente, quando não toma muita água, retém muito líquido, né? Então, assim, eu digo nesse sentido, quando retém muito líquido, a pessoa fica muito inchada, então tem que tomar água para ajudar a eliminar essa retenção, certo? Ah, tia, do café é uma semana para acostumar, viu? Confesso que, assim, para mim, no começo, o que eu fazia? Uma estratégia que eu usava para tirar o açúcar do café. Eu colocava minha xícara de café sem açúcar, pegava uma colherzinha pequena, né, de açúcar. Antes de eu colocar essa colher, eu tomava um gole dele amargo. Aí dava aquela... Aí ia lá, adoçava e tomava o resto dele com açúcar. No outro dia, eu tomava 2 goles dele sem açúcar. Aí reduzia um pouquinho mais do açúcar, colocava e tomava o resto com açúcar. Depois, 3 goles. Aí quando a partir do terceiro dia, que eu já comecei a tomar 3 goles de açúcar, já começou a acostumar. Porque é muito fácil, o nosso paladar ele se acostuma fácil com as coisas, né? Então, assim, é só fazer isso, vai indo devagar que dá certo. Hoje em dia eu já não consigo tomar café com açúcar, né? E aí eu já tirei do café, do suco e tal, e a gente começa a perceber, pra mim já não, o doce da fruta mesmo ali, do suco, ou até mesmo o sabor do café, pra mim parece como se já tivesse com açúcar. Que às vezes a gente faz a prova, né? Eu e o Renan, assim, a gente toma sem açúcar, quem tá do lado te pede pra provar o suco pra ver. Aí a pessoa fala, nossa, mas isso aqui tá sem açúcar. Pra gente tá normal, né? Porque o nosso paladar já acostumou. Portanto, assim, Páscoa agora, com esse monte de chocolate, a gente já não conseguiu comer a quantidade de chocolate, tipo, ao leite, essas coisas, a gente já não conseguiu comer como comia antes. Porque chega a amarrar, assim, aqui, assim, de tão doce. Então, assim, é uma questão de acostumar e faz muita diferença, né? Faz muita diferença, então vale a pena. Eu não quero mais voltar a tomar nada com açúcar ou deixar meu paladar mais adocicado, não, porque faz muita diferença até mesmo na questão do ânimo, na questão de retenção de líquido, faz muita diferença, tá? É fácil, só ir gradativamente, não precisa chegar hoje e já começar e já tirar de uma vez, mas vai gradativo, vai tirando aos poucos que vai ver que daqui a pouco já acostuma, tá bom?